Olá, me chamo Thiago, eu já falei isso, né? Esse é o nosso primeiro capítulo do Evangelho de segunda, né? E nós vamos falar hoje sobre o contentamento, o contentar-se, né? E o texto que eu pensei, assim que eu entendo sobre contentamento, é o Salmo 23, que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Nada me faltará, né? A gente às vezes coloca esse texto e pensa nele assim: nada de bom vai faltar, nada de ótimo, nada de maravilhoso. Mas o salmista Davi, quando ele coloca esse texto, ele fala que ele abrange uma ideia maior. Não vai faltar contas atrasadas, não vai faltar dinheiro também, não vai faltar tristeza, não vai faltar alegria, não vai faltar vida e nem vai faltar morte. Quando meu pai faleceu, eu que fiquei incumbido de dar a notícia para minha mãe do que havia acontecido, embora ela já soubesse, já esperava a pior notícia. Eu falei sobre o Salmo 23, falei que não ia faltar. Naquela noite a morte era o que nos cabia, a tristeza era o que nos cabia. O contentamento é o entender a vontade de Deus em nossas vidas. Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Não vai faltar o cuidado dele. Não vai faltar nada. O contentar com a vontade de Deus é a chave do amadurecimento cristão. A gente não escuta as pessoas falando sobre contentamento. O que parece é que somos filhos que toda hora querem coisas, que necessitam de algo, que precisam sempre da provisão e da intervenção divina. Contente-se com o que o Senhor te deu hoje, né? Tem um provérbio que fala que eu nem tenha muito nem pouco, mas o pão de cada dia. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou também isso. Me deu o pão de cada dia, de hoje, eu preciso do hoje, né? Então as pessoas querem um muito. Contente-se com o que o Senhor derramou na sua vida hoje. Contentar com a vontade de Deus é a chave do amadurecimento cristão. Eu fico pensando, né? Deus falando com Moisés, e ele mostra a terra prometida e simplesmente ele fala: Moisés, tá vendo aquela terra? É ali que eu prometi, é ali que você vai chegar. Depois de 40 anos de peregrinação com um povo que eu imagino assim, não era nada fácil de conviver. Simplesmente ele não entra. Simplesmente eu imagino assim, Deus: opa, então é pra lá que eu vou. Aí Deus: opa, você não, você fica. E ele não entrou na terra prometida. E o contentamento vem quando eu percebo que a graça dele me basta. Paulo, em a sua oração: por 3 vezes eu orei para que o Senhor tirasse meu espinho da carne. E o Senhor graciosamente responde: Paulo, a minha graça te basta. Você é satisfeito com a graça de Deus em sua vida? Você tem se satisfeito com a graça, simplesmente a graça, a pura e maravilhosa graça do Senhor? Difícil, né? Eu também não sei responder. Mas o contentamento vem com isso. E depois nós não vemos mais Paulo reclamar desse espinho na carne. Ele reclamou, devia doer, devia ser uma coisa chata, que sempre fazia ele lembrar. Mas simplesmente ele não pede mais, ele não reclama mais, depois que ele entende que a graça do Senhor basta. E o contentar-se com a vontade de Deus é saber que Ele tem o melhor para mim. E o maior exemplo disso é Jesus. Jesus estava no Getsemane e a Bíblia fala que ele estava com tal agonia, agoniado de tal maneira, que ele suou sangue. Eu imagino que a ira de Deus estava para ser descarregada totalmente em Jesus, por conta de erros que não era dele, de pecados que não era dele. E aquele misto de emoções fez o nosso mestre ficar agoniado. E por 3 vezes ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice.
Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Houve um silêncio na resposta de Deus. E Jesus se contentou. Contentar-se com a vontade de Deus é saber que Ele tem o melhor para mim. Jesus foi moído, transpassado, crucificado, condenado, pendurado no madeiro. E em Filipenses capítulo 2 diz que o nosso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele tem o melhor para você, querido. Como Ele teve o melhor para Paulo, como Ele teve o melhor para Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés está no céu. A graça de Deus bastou de tal maneira na vida de Paulo que ele está no céu. E Jesus, o nosso exemplo maior, é o nosso Senhor. Contente-se com o que o Senhor derramou hoje na sua vida. Esteja atento à vontade de Deus. Coloque-se humildemente e entenda que o que Ele tem para hoje é o melhor possível em sua vida. Bem, até a semana que vem com outro Evangelho de Segunda, a Cruz.